E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula? Então vamos lá. Hoje, sistema endócrino, tá? Bom, o sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, são dois sistemas controladores que nós temos. Então, basicamente, tudo que funciona no nosso organismo ou é coordenado pelo sistema nervoso, né? Mas aí ele vai usar um tipo de sistema de controle, né? Que é o impulso elétrico, basicamente, né? Impulso nervoso, e o sistema endócrino. Tá? O sistema endócrino ele já vai ter uma outra via de coordenação, de funcionamento. E é isso que a gente vai ver agora, ok? Bom, então vamos lá. O sistema endócrino ele vai ser responsável por várias atividades do nosso organismo, como eu havia falado, através de produção de componentes químicos, de sinais químicos que são chamados de hormônios. Tá? O sistema endócrino ele é basicamente constituído por nossas células endócrinas. Lembrando aí que nós temos glândulas endócrinas, exócrinas e anfícrinas. Né? As glândulas endócrinas elas produzem o seu conteúdo e jogam ele dentro do sangue, tá? Essas substâncias são chamadas de hormônios, tá? A gente tem o sistema exócrino, as glândulas exócrinas que liberam para fora do organismo ou para dentro de cavidades, como por exemplo as glândulas salivares que liberam seu conteúdo para dentro de uma cavidade, que é a cavidade da boca, e as glândulas sebáceas ou até mesmo as glândulas sudoríparas que liberam para fora do corpo. Tá? E as anfícrinas conseguem fazer os dois, como o pâncreas, por exemplo. Mas nesse caso aqui, nós vamos restringir às células que formam, as glândulas, melhor dizendo, que formam o sistema endócrino. Então, tudo que vai ser produzido são hormônios e todos eles vão ser liberados na corrente sanguínea. Bom, os hormônios eles podem ter várias origens bioquímicas, podem ser lipídios, proteínas, carboidratos, mas eles atuam sempre em órgãos-alvos. Bom, o que é isso de órgão-alvo, professor? Então vamos no desenho aqui. Então no desenho aqui, que é bem simplesinho, eu coloquei aqui uma célula, que é uma célula produtora, né, seria uma célula de uma glândula endócrina que tem capacidade de produzir hormônio, que são esses círculozinhos azuis. Então, eles são produzidos e são jogados na corrente sanguínea. Então, eles na corrente sanguínea vão passar por todo o corpo, tá? Até chegar aonde eles têm que atuar. Então, por exemplo, nós temos alguns hormônios que atuam, por exemplo, no ovário, na mulher, ou no testículo no homem. Tá? Então, esses hormônios, uma vez na corrente sanguínea, eles vão passar pelo seu corpo todo. Passam por vários órgãos, mas eles só vão conseguir atuar nos órgãos-alvos, porque apenas dos órgãos-alvos, na membrana de suas células, vai existir receptores onde esse hormônio que foi produzido aqui consegue se acoplar e depois entrar. Tá? Então, todos os hormônios que são produzidos, eles vão atuar em situações específicas, em órgãos específicos, em órgãos-alvos. Tudo bem? Bom, então vamos continuar. Aqui nós temos as principais glândulas endócrinas do nosso organismo. Tá? Aqui a gente começa com o hipotálamo, que eu vou fazer uma pequena observação aqui, porque o hipotálamo ele é uma parte do sistema nervoso, mas com capacidade de produzir glândulas e mais do que isso. Produzir hormônios e mais do que isso. Né? Ele produz hormônios e ele também consegue controlar outras glândulas. Nós vamos falar isso mais para frente. Então a gente tem o hipotálamo e a hipófise que estão aqui, próximo, né, na região do encéfalo, né, eles trabalham juntos. Depois a gente tem a tireoide e as paratireoides, que estão na região do pescoço. Tá? A gente tem as adrenais, também são chamadas de suprarrenais. O pâncreas, tá? Aí no caso, nas mulheres, os ovários, nos homens, os testículos. Então essas são as principais glândulas. Ok? Nós vamos trabalhar uma por uma e ver todos os hormônios que elas produzem. Começando, então, pela região do hipotálamo. O hipotálamo, ele é uma região, então, do sistema nervoso,
tá? E ele tem a capacidade de secretar hormônios, tá? Esses hormônios, eles vão atuar, eles vão agir na hipófise, né? Daqui a pouco a gente vai ver que a hipófise, que também pode ser chamada de glândula mestra ou pituitária, ela tem duas partes, uma chamada adenohipófise e outra chamada neurohipófise. Eu vou explicar no próximo slide, né? Mas o hipotálamo, então, ele produz hormônios que atuam sobre a adenohipófise, né? Então, aqui, esse quadro aqui, ele tem os hormônios produzidos pelo hipotálamo. No Enem, por exemplo, no vestibular, geralmente esses hormônios não são muito cobrados, não. São mais cobrados os hormônios da adenohipófise, tá? Mas só a título de conhecimento, a gente tem o TRH, o CRH, o GHRH, o GNRH e o PIF. Todos eles vão atuar estimulando, com exceção do PIF, do PIF, que vai inibir a ação da prolactina. Então, esse TRH aqui, né, esse T aqui é de tireoide, né, ele vai produzir um hormônio que vai regular a ação da tireoide, que é uma glândula, tá? Mas a gente vai dar uma focada maior nos hormônios da adenohipófise, mas saibam que a adenohipófise, para ela funcionar, tem que ser estimulado pelo hipotálamo, tá? Então vamos lá. O hipotálamo possui neurônios que produzem hormônios ocitocina e antidiurético, que são armazenados e liberados pela hipófise posterior, que é a neurohipófise. Então, o que acontece? Bom, aqui a gente tem duas áreas da hipófise. Essa aqui é a nossa hipófise. Ela tem basicamente o tamanho de uma ervilha, tá? Então, o que vai acontecer? Essa parte aqui, mais escura, né, é chamado de adenohipófise ou hipófise anterior, tá? E essa parte mais amarelada aqui é chamada de neurohipófise ou hipófise posterior, tá? Na adenohipófise, a gente vai sofrer a ação desses hormônios que eu falei aqui, ó, hipotálamo, tá? E ela vai produzir uma série de outros hormônios que são chamados hormônios tróficos ou hormônios alimentadores. Por quê? Trófico significa alimentar. Os hormônios que são produzidos pela adenohipófise, eles vão controlar todas as nossas outras glândulas. E a gente vai ver isso aí. Além disso, você também tem a neurohipófise. A neurohipófise, você pode ver que tem os neurônios aqui, ó, que vêm da região do hipotálamo, que vão estimular a neurohipófise a produzir e liberar hormônios, tá? Vindos lá do hipotálamo. Então, olha para você ver. O hipotálamo estimula, produz hormônios que vão ser armazenados e liberados pela neurohipófise, que é o ADH e a ocitocina. Daqui a pouco a gente vai ver aqui. Já na adenohipófise, eles vão produzir hormônios tróficos. A adenohipófise produz hormônios tróficos ou hormônios controladores. Por isso que ela é chamada de glândula mestra, porque ela é a mestre, ela estimula o funcionamento das outras glândulas. Então vamos ver um por uma aqui para ficar mais fácil. Ó. Na adenohipófise, a gente tem esses hormônios que são produzidos: prolactina, hormônio gonadotrófico, tireotrófico, adenocorticotrófico e somatotrófico. São os hormônios produzidos. Tá? Às vezes, pelo nome, dá para a gente perceber onde que ele vai atuar. Lembrem-se, todos esses aqui são hormônios controladores. Eles vão controlar determinadas áreas do corpo, glândulas do corpo. Então, às vezes, no nome já ajuda. Por exemplo, hormônio tireotrófico, né? É o hormônio que alimenta a tireoide, tá? Hormônio adrenocorticotrófico é o hormônio que vai controlar as adrenais ou suprarrenais, que eu já tinha falado lá atrás, tá? Hormônio gonadotrófico. O hormônio gonadotrófico é o hormônio que vai alimentar, controlar as gônadas. Quais são as gônadas? No homem, os testículos. Na mulher, os ovários, tá? A prolactina, né, que vai estimular aqui as glândulas mamárias, basicamente a produção de leite. E o hormônio somatotrófico, que vai ser responsável pelo crescimento, né, o hormônio de crescimento. Nós vamos falar de um por um aqui, tá?
Então vamos lá. Primeiro de todos, hormônio de crescimento. Pode ser chamado também de gonadotrófico, GH ou SH. Hormônio de crescimento e GH talvez sejam os dois que mais aparecem. Tá? Como o próprio nome diz, qual é a função dele? Promover crescimento de cartilagem e de ossos. Tá? Então, o que vai fazer você crescer e desenvolver é esse hormônio. Ele também, além de estimular o crescimento, ele influencia no metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. Inclusive, tem alguns atletas que usam GH, né, para melhorar o metabolismo dessas substâncias. Bom, o que cai mais no vestibular não é nem a função dele, porque a função dele, o próprio nome já fala muito, mas os problemas que vão aparecer da carência ou do excesso, tá, dessa substância. Então, na carência, nós vamos ter o nanismo, como a gente pode ter nessa foto aqui. A pessoa, como ela não produz o hormônio, ela não tem crescimento de cartilagem e ossos, então ela vai ficar com um tamanho menor. Lembrando, gente, que nós temos o nanismo por causa do hormônio, tá? E também temos o nanismo por problemas genéticos, problemas genéticos. Então, eles são situações diferentes. O nanismo por causa do hormônio é pela não produção do hormônio mesmo, né? A pessoa tem algum problema que ela não produz esse hormônio em quantidade suficiente. O nanismo de origem genética é chamado de acondroplasia, e aí é por uma questão de genes, tá? Não tem a ver necessariamente com esse hormônio, então tem essa diferença. O contrário também existe, né? Se a pessoa tiver um excesso de produção de hormônio de crescimento, ela vai ter o que a gente chama de gigantismo, pessoas muito maiores do que a média. Obviamente, a pessoa com gigantismo, a gente tem que perceber que esse gigantismo pode causar uma série de problemas, né, como problemas circulatórios, de coração e assim por diante. Existe uma situação no gigantismo muito peculiar que é chamada de acromegalia, tá? Que é essa letra C aqui. O que acontece? Quando a pessoa apresenta alguma disfunção na produção do hormônio ainda na infância, né, isso vai estimular o crescimento dela como um todo. Nós temos o gigantismo. Porém, a pessoa ela pode ter na sua infância condições normais, tá? E aí o que vai acontecer? Quando ela fica mais velha, que ela já cessou o crescimento dela, ela pode começar a ter a produção desse hormônio em grande quantidade. E aí que gera a acromegalia. A pessoa não vai crescer, em termos de tamanho, ela não vai ficar tão mais alta, porque ela já cessou o período de crescimento dela, mas ela vai ter o crescimento de extremidades, como o pé, as mãos, a língua, a boca, né, que é o que a gente pode ver aqui nesses desenhos, né? Então ele vai ficar com mão, com pés, muito desproporcionais por causa da acromegalia. Então, ó, para você ver, isso já são 3 doenças, né? O nanismo, que é a falta, e o excesso pode ser gigantismo, se for um quadro que se apresenta desde o período da infância, e se essa produção excessiva começa só depois da fase adulta, a gente chama de acromegalia, tá? A tireotrofina ou TSH é o hormônio produzido pela hipófise, pela adenohipófise, que vai estimular o funcionamento da tireoide, tá? E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a tireoide. No caso, a tireoide ela vai estar relacionada, tá, com o metabolismo do corpo. Os hormônios produzidos por ela estão relacionados com o metabolismo corporal, e a gente pode ter deficiência, do mesmo jeito lá atrás que a gente viu, aqui a gente pode ter deficiência ou excesso, causando o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, mas eu vou explicar isso aqui quando eu chegar lá no tireoide. Tá? Nós temos o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, que ele vai estimular o córtex, que é a região externa das suprarrenais. Daqui a pouco a gente vai ver também a função dela. E a gente tem também a prolactina, tá? Que vai ser responsável pelo desenvolvimento das mamas nas mulheres e também produção de leite. No homem existe a prolactina, mas como não tem
o desenvolvimento das mamas, nem a produção de leite, a função ela é desconhecida, tá? Mas prolactina, desenvolvimento de mamas, produção de leite. A gente tem também o hormônio folículo estimulante, que é uma das gonadotrofinas produzidas. São duas, o FSH, o folículo estimulante, e o LH, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o hormônio folículo estimulante, ele no homem induz a produção de espermatozoide e na mulher ele promove o desenvolvimento do folículo ovariano. E para quem não sabe, o folículo ovariano vai ser importante na produção do óvulo, tá? E além de promover o desenvolvimento do folículo ovariano, ele também estimula o ovário a produzir estrógeno, ok? Bom, nós temos também aqui o hormônio luteizante, que é o LH, que no homem estimula o testículo a produzir testosterona e na mulher estimula ovulação e desenvolvimento do corpo lúteo amarelo. Olha, esse hormônio folículo estimulante e o hormônio luteizante, eles são chamadas de gonadotrofinas. Por quê? Porque a ação dos dois conjuntas estimulam o funcionamento das gônadas, tá? Esses termos de corpo lúteo, aqui embaixo, folículo ovariano, nós vamos ver com detalhes o que é exatamente o folículo ovariano, o que é exatamente o corpo amarelo, o corpo lúteo, quando nós vamos ver sistema reprodutor, ok? Bom, então, até aqui, hormônio luteizante são os hormônios produzidos pela adeno-hipófise. Lembrando que sobre o estímulo do sistema nervoso, para ser mais específico, do hipotálamo. Bom, na neurohipófise, que é onde você tem os neurônios do hipotálamo descendo, né, eles vão armazenar e liberar hormônios do hipotálamo, né? Quem produz é o hipotálamo, ele só libera. O primeiro dele é muito famoso, que é o ADH, ou hormônio antidiurético. Olha o nome, antidiurético. Uma coisa diurética é uma coisa que faz você perder água, né? Um hormônio antidiurético é que evita a perda de água. Também pode ser chamado de vasopressina, tá? Então, na verdade, esse hormônio ele vai atuar na excreção de água, né? Vai atuar no rim, tá? Ele estimula que o rim absorva água, para evitar que a gente perca muita água na urina. Tá? Então, lá, é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível. Estimula a reabsorção de água nos rins. Tá? Então, lembre-se disso. Ó. A deficiência dele pode causar um tipo de diabetes, que é chamado de diabetes insípido, que tem como principal característica a perda de água excessiva, obviamente, porque ele não vai estar funcionando, e muita sede. Tá? Essa diabetes que a gente fala mais comumente é chamada diabetes mellitus, tá? E ela é um outro problema. Aqui, a diabetes insípidos, então não confunda mellitus com insípidos. Insípidos é por causa do hormônio antidiurético, ok? A carência dele. Bom, então aqui a gente tem uma foto de um néfron, que é a estrutura do rim, que forma o rim, responsável pela filtração do seu sangue, do nosso sangue, tá? E o ADH, ele atua nessa região final aqui, que é chamado de ducto coletor, pode atuar também no tubo contorcido distal e ducto coletor, fazendo que aumente a permeabilidade dos ductos coletores, tá? Aumente a permeabilidade para você evitar perder água. Então a água vai voltar para o organismo, ok? E a gente tem a ocitocina. A ocitocina, ela promove contrações no útero durante o parto, né? Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, ela é que é o hormônio responsável pelas contrações. E, além disso, também, ela ajuda na expulsão do leite, tá? Na amamentação. Então, o bebê
ao sugar, ao fazer a sucção do peito da mãe, ela estimula a produção de ocitocina e vai liberar o leite. Então a gente tem a prolactina, que estimula a produção do leite, e a ocitocina, que estimula a liberação desse leite. A ocitocina ela vai ser importante também no sistema nervoso, né? O pessoal brinca que a ocitocina é o hormônio do amor, né? Mas lá no sistema nervoso a gente vai ver onde que se encaixa aí a ocitocina funcionando como um neurotransmissor. Tá? A gente tem a tireoide, tá? Que é a localização no pescoço, nessa região que a gente chama de gogó, né? O pombo de Adão. E a tireoide, no homem, ela é mais saliente, né? Ela vai ter a função de produção de 3 hormônios, que é T3, T4 e calcitonina. T3, triiodotironina e T4, tiroxina. Tá? Como que eles atuam? O T3 e o T4, eles estimulam o metabolismo energético, tá? Principalmente a respiração celular. Se você tiver o excesso desses hormônios, você acaba tendo uma doença chamada de excesso, né, de muito, hipertiroidismo. Quais são as principais características do hipertiroidismo? Como você vai estar com o metabolismo acelerado, você vai ter hiperatividade, sentindo muito calor e muita sudorese, suando muito. Você vai ter uma perda de peso, tá? Você vai ficar extremamente nervoso, mesmo porque você vai sofrer com insônia. Como você está muito acelerado, você vai ter dificuldade de dormir também. Então, essa insônia também gera o nervosismo. E você vai ter exoftalmia, que é olhos arregalados para fora das órbitas, né? O globo ocular ele fica projetado para fora, e bócio, que é o inchaço do pescoço, tá? O bócio, aqui a gente pode ver, ó, tá? No bócio você vai ter esse inchaço no pescoço, como se tivesse uma bola no pescoço, e na exoftalmia você vê que o globo ocular ele fica projetado para fora, tá? São características do hipertiroidismo. Já no hipotiroidismo, que também pode acontecer pela não produção ou pela baixa produção dos hormônios T3 e T4, você vai ter o contrário, tá? Você vai ter, olha lá, ó, pode ser causada devido à carência do iodo na alimentação, pois o iodo é parte constitutiva dos hormônios tireoide, tanto que chama triiodotironina, e também a destruição autoimune da tireoide, quando você tem algum problema aí de doença autoimune, o lúpus, por exemplo, e aí você tem a destruição. Mas as consequências que é importante, diminuição do metabolismo. Então, se você tem a diminuição do metabolismo, você vai ter, por exemplo, no outro você tinha hiperatividade, aqui você já passa a ter mais sonolência, por exemplo, né? Você vai ter ganho de peso, apesar que já foi provado, gente, que esse hipotireoidismo ele não gera, ou quase não gera, obesidade, né? A obesidade é uma soma de fatores, né? Que tem gente que fala, eu tô muito gordo porque eu tenho hipotireoidismo. Não. O hipotireoidismo ele ajuda no ganho de peso mesmo, isso é verdade, mas aí a pessoa ficar obesa é uma soma de fatores, má alimentação, hipotireoidismo, falta de atividade física e assim por diante. Bradicardia, mixedema, que é inchaço na pele, e bócio também. Você também pode ter bócio, tá? Tanto aqui no hipertiroidismo, quanto no hipotiroidismo. Na infância, se você tiver o hipotiroidismo, você tem uma doença chamada cretinismo. Por quê? Porque aqui, como o seu metabolismo está muito baixo, você vai ter mais problemas, como, por exemplo, o comprometimento do crescimento de ossos, de dentes, e como falta energia, o retardamento mental também pode acontecer, tá? Que é um pouco mais severo, tá? Então, o hipotireoidismo na infância, você tem o cretinismo. Bom, e por último, nós temos a calcitonina. O próprio nome já ajuda, calcitonina, né? Então, ela atua no metabolismo do cálcio, fazendo o quê? Diminuindo a quantidade do iocálcio no sangue, tá? Então, ela vai diminuir a quantidade no sangue, fazendo que esse íon saia do sangue e seja armazenado nos ossos. Os ossos têm, na sua formação, tem cálcio, né, o fosfato de cálcio, e aí vai ser guardado nos ossos. Mas aí é importante lembrar que o cálcio é importante nos ossos, mas também é importante no sangue.
porque o cálcio ele tem função, por exemplo, na coagulação sanguínea, na contração muscular, então ele tem muita função. Então você tem que ter um equilíbrio entre cálcio no sangue e cálcio nos ossos. A calcitonina, ela atua fazendo que haja uma diminuição de cálcio no sangue e aumento nos ossos. Mas a gente tem um hormônio que complementa a ação da calcitonina, né? Que é chamado de paratormônio, que é localizada nas glândulas chamadas paratireoide. Então, aqui, observe o desenho, você tem aqui a glândula tireoide, né, rosinha aqui maior, e na glândula tireoide você tem as paratireoides. Então, a calcitonina é produzida aqui na tireoide, mas o paratormônio é produzido nas paratireoides. E o que o paratormônio vai fazer? O contrário da calcitonina. Ele vai retirar o cálcio dos ossos e jogar no sangue para ir se mantendo esse equilíbrio. Então, lá, o responsável pelo aumento de cálcio no sangue retira cálcio dos ossos, aumentando o nível desse íon na corrente sanguínea. Então, aqui a gente pode traçar esse funcionamento aqui. Ó. Se tem muito cálcio no sangue, por exemplo, depois de uma alimentação rica em cálcio, a calcitonina entra em ação e deposita cálcio nos ossos. Né? Aí a quantidade de cálcio no sangue ela baixa. Ela baixando muito, né, porque você começou a usar o resto de cálcio que tinha ou por qualquer outro motivo, o paratormônio é produzido, ele retira cálcio dos ossos e joga no sangue de novo. E esse ciclo vai se mantendo, ok? Bom, chegamos então nas suprarrenais, também chamada de adrenais. As adrenais elas estão localizadas acima do rim. Então, você tem o rim aqui, né? Você tem um rim na parte direita, outro na parte esquerda. Acima do rim, dos dois, você tem essa glândula suprarrenal, que é essa parte amarelada, esse tecido amarelado aqui acima do rim. Tá? Ele tem duas partes. Uma parte chamada de córtex e outra parte chamada de medula. O córtex é a região mais externa. A medula, a região mais interna, como a gente pode observar aqui nesse desenho, né? A parte mais externa, córtex, e a parte interna, a medula. Todas duas são produtoras de hormônios. A parte mais externa produz os corticoides, né? A gente tem os glicocorticoides e a gente também tem os mineralocorticoides. Aqui a aldosterona vai ser o nosso alvo de estudo. E na região interna você tem os hormônios adrenalina, esse é bem famoso, também é um neurotransmissor, que pode ser chamado de epinefrina, ou noradrenalina, que pode ser chamado de norepinefrina. Vamos ver a função de cada um? Bom, os glicocorticoides, eles são derivados do colesterol, tá? E eles atuam como? Eles atuam principalmente na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras. Então, muitas vezes a gente precisa pegar proteínas e gorduras que nós ingerimos e converter em glicose, né? Um processo chamado de gliconeogênese, e o cortisol atua nisso. Além disso, ele atua também na redução de inflamações e alergias. Tem muita gente que usa os chamados corticoides para controlar problemas inflamatórios e problemas inflamatórios causados por infecções ou por doenças autoimunes, por exemplo, como também inflamações vindos de processos alérgicos que pode acontecer. Tá? Já a aldosterona, que é o nosso principal mineralocorticoide, ele vai atuar principalmente na reabsorção de sódio no rim. Tá? Então, ele evita que haja grande liberação de sódio. O sódio é muito importante para o equilíbrio osmótico, né? Então, ele realiza a reabsorção de sódio e a expulsão de potássio. Isso vai fazer com que aumente a pressão arterial e a quantidade de sangue circulante no nosso organismo. Tá? Então, a aldosterona ele atua no rim igual, por exemplo, o ADH também atua. Tá? Mas a aldosterona ela vai estar relacionada com outros fatores, né? Como eu falei aqui, a reabsorção de sódio é o principal deles. Bom, a adrenalina e a noradrenalina, eles são hormônios e são também neurotransmissores. Os neurotransmissores ele atuam no sistema nervoso, estimulando o sistema nervoso. Tá? No caso aqui,
a adrenalina ela vai preparar o organismo para alguma situação diferente, uma situação de estresse. Quando eu falo estresse aqui, gente, não entenda estresse como uma situação que te faz passar raiva. Ah, estou estressado. Não, não é isso. É alguma situação diferente ao seu organismo que necessite de uma resposta geralmente rápida e vigorosa. Tá? Então a adrenalina ela vai fazer com que haja vasoconstrição, aumento de açúcar no sangue, quanto mais açúcar, mais energia, e mais sangue distribuído em órgãos e músculos. Para quê? Para você poder ter uma reação. Né? Então, por exemplo, você toma um susto muito grande, né? Você consegue, por exemplo, correr muito mais do que o normal, você consegue ter mais força numa situação que você está sendo colocado contra a parede, por exemplo. Né? Isso tudo é ação da adrenalina, né? Dá um ataque cardíaco e assim por diante. Já a noradrenalina, tem gente que acha que ela faz o contrário da adrenalina, não, ela atua em conjunto. Tá? Ela vai fazer o quê? Acelerar os batimentos cardíacos e manter a pressão em níveis normais. Porque você tem contração de vaso, aumento de taxa de açúcar e restribuição de sangue com adrenalina, você precisa acelerar o batimento cardíaco, né? Para o sangue vai ser distribuído, você precisa ter mais batimento cardíaco e precisa que a pressão, mesmo na situação, mantenha-se equilibrada, mantenha-se normal. Então, a adrenalina e a noradrenalina, elas atuam juntos, tá? Que pode ser chamado também de epinefrina e norepinefrina. A gente tem o pâncreas, tá? Que é uma glândula anfícrina, né? Mista ou anfícrina, ela tem a função endócrina e tem a função exócrina. Né? Na função exócrina é a produção do suco pancreático, que vai ser importante na digestão, especificamente no intestino, tá? No intestino delgado. E a gente tem também os hormônios insulina e glucagon, que vão ser produzidos por elas e liberados no sangue. Tá? Então aqui é a região do pâncreas, ele fica aqui abaixo do estômago e atua também liberando os seus constituintes aqui na região, aqui no caso, gente, no intestino delgado, né, ele libera o suco pancreático. A insulina e o glucagon é na corrente sanguínea, tá? Bom, insulina, qual a função? A insulina ela atua no metabolismo de glicose. São produzidos por células lá no pâncreas que são chamadas de células betas, tá? Das ilhotas de Langerhans, que é as células que estão lá no pâncreas. Tá? Qual que é a ação dela? Ela diminui a quantidade de glicose no sangue. Como que ela faz isso? Quando tem muita glicose no sangue, a insulina ela atua em receptores da membrana plasmática, para que a glicose consiga se juntar a esses receptores e entrar para dentro da célula. Quando você tem muita glicose, não adianta que essa glicose fique no sangue. Essa glicose tem que entrar para dentro da célula, porque o processo de produção de energia ocorre dentro da célula. Então, não adianta você ter, por exemplo, uma hiperglicemia, muita glicose no sangue e essa glicose não entrar para dentro da célula. Tá? Além de ajudar na permeabilidade, igual eu falei, ela também ajuda a produção de glicogênio. O que é o glicogênio? Você vai juntar muitas glicoses e armazenar. Quando você junta muitas glicoses e armazena essa substância produzida, chama glicogênio, que é a reserva energética de animais e de fungos também. Tá? E já o glucagon, ele atua ao contrário. Ele faz o efeito inverso da insulina. Como? Ele tem uma ação hiperglicemiante, que é o quê? Aumentar a quantidade de glicose no sangue. Então, basicamente, ele faz o quê? Pega todo o glicogênio que foi produzido e quebra, liberando glicose de novo. Tá? É produzido pelas células alfas das ilhotas de Langerhans. Tá? Bom, aqui sim a gente tem a diabetes mellitus. A diabetes mellitus é aqui por problemas aqui no pâncreas. A gente tem a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, que é também chamada de diabetes mellitus juvenil, ela vai fazer o quê? Ela é a redução das células beta do pâncreas, o que leva a uma diminuição da produção de insulina. Então, você não produz insulina. Como você não produz insulina, a glicose ela vai ter dificuldade de entrar dentro da célula. Tá? Então, é diabetes tipo 1. Já a diabetes tipo 2, que é a tardia, ela vai ter a redução do número de receptores de insulina. Então, você tem até insulina ser produzida normal, mas você não tem os receptores
na membrana das células para a glicose se ligar. Então a pessoa vai ter o mesmo problema, não vai conseguir colocar glicose dentro da célula, tá? Mais para frente, gente, agora aqui não, mas a gente vai falar sobre problemas da diabetes mellitus, medicamentos, se existem ou não, e assim por diante, tá? E a gente chegou aqui na nossa última parte, que são as gônadas, os testículos e os ovários, tá? No caso do homem, os testículos, eles estão sob a influência das gonadotrofinas, ou hormônios gonadotróficos, que é o FSH e o LH, todos dois produzidos pela adenipófise. O FSH, produção de espermatozoides. O LH, produção de testosterona. Tá? A testosterona é um hormônio masculino, tá? Hormônio sexual masculino. Lembrando, ó, você tem, observa que interessante, a hipófise produz o FSH, o LH e o FSH. Esses hormônios caem no sangue, vai lá no testículo e induz o testículo a produzir um outro hormônio, que é a testosterona. E a testosterona, por sua vez, vai ter uma gama de ação. Qual a ação da testosterona? Primeiro, ele é responsável pelas características masculinas, como distribuição de pelo, a voz ficando mais grossa, barba, musculatura mais desenvolvida, que é uma característica masculina. Inclusive, algumas mulheres até tomam, né, testosterona para ter o desenvolvimento muscular maior. E o amadurecimento dos órgãos genitais e o libido sexual, que é o desejo sexual, tá? Já no caso das mulheres, nós temos os ovários, tá? Que vão produzir estrógeno e progesterona, tá? O FSH induz a formação de folículos ovarianos, que são chamados também de folículos de Graves, e a produção de estrógeno. Já o LH promove a ovulação e a produção de progesterona. Qual que é a função do estrógeno e progesterona? O estrógeno, como eu falei com vocês, ele determina o aparecimento de características sexuais secundárias femininas, que é o desenvolvimento de mamas, pelos pubianos, acúmulo de gordura específica, geralmente na região da cintura, tá? Estimula o desenvolvimento do endométrio, aí no caso no ciclo menstrual, né, não gravidez, tá? Também induz o amadurecimento dos órgãos genitais e o libido sexual, o desejo. E a progesterona, ela vai ser responsável pela ovulação, tá? Ela ajuda no processo de ovulação, juntamente com o estrógeno, prepara todo o endométrio para a gravidez e estimula também o desenvolvimento de glândulas mamárias. Essa parte de LH, FSH, estrógeno e progesterona, nós vamos voltar a estudar quando nós formos ver a parte hormonal da reprodução. Ok? Bom, meus queridos, ficamos por aqui. Estudem bastante, façam todas as atividades, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.